Meu nome verdadeiro é Maria das Neves, mas sou conhecida como Maria Servina, Maria Perpétua ou Maria do Rosário. Completei no dia 9 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, 95 anos. Sou viúva, já fazem 10 anos, do defunto Severino José dos Santos, com quem tive 19 filhos. Mas hoje vivo, são 2 filhas apenas. Nasci no município de Cunha, no bairro da Catioca, onde morei antes de vir para cá. Aqui nesse lugar, do bairro do Chapéu, em Capixaba. Tô morando já fazem 25 anos. Vim para passar 2 anos apenas e acabei ficando. Sei se volto para minha terra ou se continuo por aqui. Quando falo de ir embora, todo mundo dá contra. Não sei o que faço. Dinheiro está difícil. Sou uma mulher pobre, vivi sempre na roça, fazendo lavoura. Hoje estou bastante velha e recebo um dinheirinho de aposentadoria, que deu o que fazer, viu? Tive que arrumar testemunha para provar não sei o quê. Sabe, meu filho, quase desistir. Não pode incomodar os outros. É chato, né? Curandeira. Aprendi com meu irmão Francisco Geraldo dos Santos. O pessoal conhece como Chico Perpétuo. Lembro-me agora de um doutor, não recordo o nome, mas ele me deu uns livros com um monte de remédios. Parteira, minhas mãos já nasceram mais de 200 crianças e também fui mãe de leite de um par delas. Esse é um trecho de uma entrevista com Maria Servina no ano de 1978, onde ela mesma diz quem é e o que faz. Maria Servina nasceu ventre livre no tempo da escravidão e morreu no ano de 1984. Essa mulher centenária foi uma grande liderança comunitária de Capixaba, em São Luís do Paraitinga. Além de benzedeira e parteira, Maria Servina também foi afamada jongueira, a estrela d'alva do jongo. Conhecida como grande festeira, as memórias de Maria Servina permanecem vivas no sertão. Ouvimos seus familiares, moradores mais antigos de Capixaba e mestres de cultura popular, que nos contaram muitas histórias dessa que foi a principal referência da cultura tradicional da região. As netas Tica, Nê e Ângela contam histórias sobre o cotidiano da família de Maria Servina e muitas memórias sobre os feitos dessa benzedeira que são transmitidos às novas gerações. Meu nome é Maria Ignácia. Mas todo mundo conhece a senhora como? Por Tica. Eu trabalho, sou doméstica. Faz 46 anos que eu trabalho nessa casa. Desde quando eu vim de Capixaba, eu trabalho com essa família. E vivo essa vida. A minha avó me criou muito bem. Ela criou eu, meu irmão. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, eu tinha 2 anos e o meu irmão tinha 5. Ela que criou a gente. Criou muito bem nós, graças a Deus. Meu nome é Maria Benedita dos Santos, mas todos me conhecem por Nê, né? Praticamente em Capixaba, não falar meu nome ninguém sabe. E eu sou neta da Maria Servina. Eu convivi com ela até os 20 anos, né? Que foi quando ela faleceu. Foi até os 20 anos. Aí eu vivi bastante, sim. Você morou lá com ela também? Eu não morava com ela, né? Eu morava com a minha mãe, mas todos os dias eu estava na casa dela. Né? A gente sempre estava lá, todos os dias, brincava muito naquele terreiro, né? Grandão, enorme que tinha lá. Se reunia à tarde lá com as crianças, né? Da minha idade na época, pra gente brincar. Então, eu tenho uma boa lembrança assim desse do terreiro, das criançadas, dela também. Então, era todos os dias à tardezinha a gente estava lá. Quando o meu avô faleceu, eu tinha 4 anos, né? Então, eu lembro dele, assim, vagamente.
Mas eu lembro que também depois, né, assim, do falecimento dele, então assim, eu lembro dele, assim, cabecinha branca, bem escurinho, baixinho, eu lembro do caixão dele saindo. E depois que ele faleceu, então eu lembro que ela ficou, né, tinha muita tristeza, porque eu acho que eles eram muito unidos, né. Ela sofria bastante, chorava bastante, então acho que foi muito difícil para ela, assim, principalmente porque ela, né, também tinha os netos, né, ficou com os netos, né, que ela criou os netos, né, então acho que foi assim, foi bem difícil para ela, assim. Ela acabava tendo que Até criar, educar todo mundo sozinha. Então foi, ela foi assim, teve, né, nesse aspecto teve bastante dificuldade, assim, acho que foi difícil para ela. O meu nome é Ângela Sebastiana Perpétua. Eu sou bisneta. Eu não lembro da minha mãe, eu não lembro. E minha mãe, quando eu nasci, né, os problemas dela que ela teve, ela foi embora e graças a Deus que a minha avó ficou comigo. E senão não fazia parte, né, da minha família que eu tenho hoje, graças a Deus. Bom, minha relação com ela era ótima, né? Praticamente ela, como diz, né, se perguntar se eu sinto falta de uma mãe, eu vou falar minha mãe mesmo não, mas dela sim, porque para mim ela foi minha mãe, ela é a referência que eu tenho como mãe. A situação difícil, né, menina? Ela já dava por, né? Ela criou a gente, criou eu, criou a Ângela, criou um outro primo da gente que morreu, que mora em São Luís também, ela criou, a Eduarda. Então ela criou tudo nós. Que morreu todas as mães, ela foi todo mundo embora morar com ela. Era uma casinha como fala, de pau a pique, que era de barro, né? Ela era assim, ela tinha uma portinha, que a gente entrava uma porta, daí assim do lado tinha uma janelinha, daí tinha o quê? 2 quartos, sala não tinha nada, era 2 quartos, cozinha e o banheiro lá embaixo que tinha um quartinho lá que falava que era banheiro. Nós brincávamos de amarelinha, né? Essas coisas, pular corda, essas coisas, brinquedo, que boneca a gente não tinha, né? Brinquedo a gente não tinha, então a gente pulava corda, brincava assim, de pega-pega, essas coisas. A gente não tinha nada, não. Não é como agora, você tem boneca, tem de tudo, né? Naquela época você nem podia ter mesmo. Brincava de tudo, né? De pular corda, pular carniça, esconde-esconde, né? Agora eu não sei fazer mais isso, mas né, aquele escravo de Jó, né, que a gente fazia, eu adorava lá. Então, eu brincava bastante. As brincadeiras da gente eram, né, aquelas brincadeiras de esconde-esconde, pula-pula, trabalhei muito cedo. Então, trabalhei na roça, levava comida na roça, adora mesmo, trabalhava de roça pasto, eu sempre estava, né? Então, as nossas brincadeiras era assim, tinha a hora que ia para a escola, estudar no Capixaba, que era um longo caminho, né? Aí quando chegava em casa era ajudar em casa e minha casa era sempre cheia de gente, né? Porque ela era benzedeira, então ia gente de todo quanto é lugar. Então cada um tinha suas obrigações, mas nos tempos vagos tinha as brincadeiras, né? Que na época era eu, o Vino, o Ercílio, o Marcos, que é filho da Tica, que vivia lá na redondeza. Agora na casa mesmo era eu e o Marcos. Depois a Tica trouxe o Marcos embora, daí ficou eu. Ai, era muito gostoso, né? Assim, tipo, a gente lá brincando. A avó era uma avózona, mas também era rígida, né? Mas era um dia assim maravilhoso, né? Que eu tenho assim saudade.
né? Da gente lá brincando, os netos, os vizinhos, né? As criançadas, os vizinhos. Então era muito bom, sabe? Assim, era um dia a dia gostoso. Eu era uma criança muito levada, apanhava muito de vara de marmelo, dormia no canto dela, daí ela não abria a mão, sabe? Eu era, como diz, né? Acho que pelo fato da minha mãe não estar ali, né? Então, eu era, como fala, tudo, né? Ela para mim era tudo. Mas apanhei muito, 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 muito. Naquela época, né, talvez se eu não tivesse apanhado, né, naquela época, a educação que ela me deu, hoje, né, seria uma outra pessoa, né. Mas, graças a Deus, fui muito bem educada por ela. Reunia, né, os netos para contar história de Saci, principalmente, essas caras falar que contavam. Mas eu não lembro, não sei contar para vocês o que ela falava, não lembro disso, mas ela contava, assim, bastante história pra gente, né. Ela já reunia todos os netos em volta dela, assim, para contar história. Exatamente as histórias. Ela contava a história do Pedro Malazarte, do Pedro Malazarte, que ela contava pra gente. E tinha outros lá que agora não estou lembrando, sabe? Essa eu me lembro. A cozinha dela era grande, né? Daí ela sentava na cozinha e, né, na minha lembrança, assim, sentava no banco e os netos todos se reuniam do lado dela. E eu sentava assim do lado dela e eu já encostava a cabeça. E quando dava sono, eu já dormia. Eu sempre dormia no colo dela. E eu gostava muito daquele colo, porque é um colão maravilhoso, nossa, gostoso. A história dela eu não lembro assim, muito bem, assim, mas ela tinha mania de contar coisas de assombração. Eu sempre, até hoje, eu ainda tenho meio coisa esse negócio de assombração, sabe? Eu sei, não existe, né? Hoje em dia eu sei que não existe. Mas o negócio dela era todo esse negócio de mula sem cabeça, como que fala, corpo seco, que não podia ficar de noite assim lá fora, que os corpos secos ficavam tudo assim. Quando a gente passava assim onde tinha essas árvores grandonas, a gente tinha que passar rezando, porque diz que senão o bicho ia nas costas da gente. É tudo lendo, né? Mas na época a gente acreditava, né? Saci, coisas. E não tinha luz, aí dava Não tinha, medo, né? era só vagalume mesmo, né? Quando precisava sair assim pra fora, nós que era criançada, nós ficava tudo com medo. Mas tinha que sair, né? Quando precisava pegar água, tudo, que era tudo longe, né? Não é essa praticidade que é hoje em dia, né? Que só abria a torneira e pronto. Antigamente não. Lavar uma roupa era no Ribeirão. A gente ia lá, ficava com a água até que assim, lavando a roupa. Tudo isso eu já fiz. Aí eu acho que desde os 7 anos à frente já trabalhava já. Na roça a gente trabalha cedo, não tem esse negócio de esperar tá adolescente, como diz, né? Com 13 anos eu fui trabalhar em São Paulo. Para ajudar ela, né? Porque ela criou toda a gente, depois, né? Vamos dizer, era difícil a vida, daí eu fui para São Paulo para vir trabalhar e mandar dinheiro para ela. Mas quando a senhora foi para São Paulo já tinha coisa certa lá ou não? Não, veio uma turma, veio uma família de São Paulo, lá no Rio Claro, daí era amigo dela, daí eles foram lá em casa, daí levaram eu para São Paulo. As plantações lá era, né? Milho, feijão, era aquela, como que fala, canavial, né? Essas coisas. E essas plantações, assim, que plantava para comer também, né? Era couve, alface, essas coisinhas assim, que era pro dia a dia mesmo. Mas ela também, né? A gente tem que tocar a vida, né? Porque a minha avó ensinou muita coisa pra gente. Ensinou, nossa. E foi muito boa pra nós. Não deixou faltar nada pra gente como pobre. A gente não passou fome, né? Porque, graças a Deus. E o povo ajudava muito ela também, né? Cada um ia lá levava as coisas pra ela. De tudo quanto é lugar, daqui de Taubaté mesmo. Inclusive eles ajudavam, né? As roupas, eu lembro, as roupas que a gente vestia era que as pessoas doavam pra gente, né? A gente vivia de ajuda, né?
Porque na época a gente morava na roça, era tudo difícil, né? Sempre tinha, né, uma pessoa assim com uma gratidão que queria, ela não cobrava, mas era um meio deles agradecer pelo que ela fazia, né, de bom na vida deles. Sempre eles retribuíam com alguma coisa assim para ela, essas épocas de festa, assim, até mesmo, assim, às vezes iam lá assim do nada, eles levavam as coisas pra gente, que nós éramos uma família pobre, né, uma família humilde. Daí sempre eles estavam ajudando. De lá do Ubatuba, né, material de escola, a gente sempre ganhava, sabe? Tinha uma turma lá que chegava, sabe, na época de escola, assim, já levava material para todos nós. Então era uma forma de agradecer, né? Gratidão. Quer dizer que ela cobrava, ela nunca não cobrou nada, ninguém. Tudo que ela fazia era de coração mesmo. Ela benzia assim, que era com terço, né? Com água benta. E com arruda, que eu lembro que ela pegava assim, um chama assim de arruda, mais umas coisas, não sei se é cambará, que ela pegava e olhava aquele chama assim na água e batia na perna assim, coisa, na onde estava doendo, né? E com o terço, e rezando, né? E fazendo as orações dela. E daí ela fazia em voz, né, para ela lá, baixinho. Mas era muito bom, eu me sentia muito bem com o benzimento dela. Então, ela benzia com arruda, né? Ela benzia com arruda, a água e a arruda e o terço. É isso que ela fazia. Ela não era espírita, sabe? Ela só benzia assim. Fazia as orações, né? E benzia. Até ela tinha um altar grande, tinha uma mesa, ela punha a roupa ali e benzia ali em cima. Era assim que ela benzia. Tinha o rosário dela que ela benzia. Ela colocava na criança, né? Daí ia com o raminho, lembra? Assim, a gente gostava até de imitar ela quando nós estávamos brincando, né? De benzer, assim, a gente ficava um fazendo que estava benzendo o outro, mas ela ficava com a mão assim, benzendo, né? Tem pessoa que ela falava que tinha que tirar ar, né? Daí arrumava lá a garrafinha com, parece que era água e um dente de alho e um raminho de arruda que colocava, tirava. A pessoa às vezes falava que estava explodindo de dor de cabeça, tudo. Tinha pessoa que chegava lá falando que estava com quebrante, ela benzia também. Ela como benzedeira, hoje em dia eu vejo, né, esses benzedor que é tudo, que fala que baixa essas coisas, né? O dela não, o dela era um benzimento, simplesmente ela pegava a arruda, ou senão eu não lembro o nome de um outro raminho que ela benzia, era com essas coisas, não tinha esses negócios, essas imageiras, essas coisas não, a gente não pode nem ficar falando, hoje em dia é tudo crime a gente falar, né, preconceito, né, mas hoje em dia, como fala, é coisa de macumba que eles falam pra cá, né, só que naquela época era na inocência, eu já vi chegar a criança lá na casa da avó morrendo, e com um simples benzimento a criança começava a brincar, comer, que a pessoa olhava e não acreditava que aquela criança que chegava, que tinha chegado daquele jeito, né, que estava. O tempo todo. É quase todo dia, né? Praticamente todos os dias. Ia gente lá. Ia gente, às vezes chegava gente, eu lembro que chegava gente assim, à noite, dormia, né? Daí ela fazia os benzimentos, no outro dia ia embora. Tá? Às vezes chegava gente no caminhão de leite lá, para ela benzer. Depois ela benzia e ia embora. Nossa, tinha vezes que formava fila, era o dia inteiro ela benzendo, o dia inteiro. Já saía para a escola, já tinha gente, voltava e tinha gente, era o dia inteirinho. Para ela comer era uma briga. Às vezes ela ficava o dia inteiro sem comer, que ela falava que eles precisavam mais da ajuda dela do que ela se alimentar. Olha, tem muita coisa assim, de remédio, assim, de erva, que ela fazia pra gente, que às vezes eu faço ainda os chás, né? Como chá de erva cidreira, de hortelã, né? Tem as raízes aqui a gente não tenho, né, pra fazer. Mas ela tinha muita raiz pra fazer pra gente, pro pessoal que ia lá
Então tem muita coisa que ela ensinou assim, a gente fazer, que é um chá para acalmar, ou um chá para a gente ter mais tranquilidade. E as raízes, que tinha lembro uma raiz que ela ralava, que chamava para tudo, né? Lembro que era, acho que era chifre, ralava um chifre, acho que era chifre, não sei se era chifre de carneiro lá, que ela falava que era para as lombrigas, né? Para acalmar as lombrigas, essas coisas. Então ela fazia isso. Hoje em dia eu não faço porque não tem, né? Aqui é onde eu moro, não tem isso aqui. Mas os chás eu faço. Pelo menos para os meus netos eu faço. E pra que você fazia o banho de rosa branca? Pra tirar a dor do corpo, essas coisas. A minha avó receitava pros outros, sabe? Aí tu põe na bacia, põe água fervendo, depois pega a caneca e desfez assim, sabe? Põe a caneca. Sabe, você põe no balde. Agora eu faço no banheiro, lá na roça eu fazia na bacia, né? Nossa bacia aí, ó. Essa baciona. Sabe? Então a gente fazia lá na roça. Pra arrumar namorado. Ah, é? Como é que é essa história pra arrumar namorado? Ó, o povo vai querer fazer, vai arrancar um monte de rosa por aí. Quem? Não, quem assistir, quiser arrumar um namorado, vai querer. Eu tô procurando minha rosa branca pra arrumar namorado. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que eu lembro uma coisa assim que ficou, acho que pode, né? Porque ela benzia, então, assim, mas eu lembro uma coisa muito forte que marcou bastante para mim, que eu vi na época. Foi assim, que chegou um moço, acho que era de São Paulo, eu não lembro bem se era de São Paulo ou se era daqui. Aparentemente ele não tinha nada, mas quando ela foi benzer, aí ele se transformou, né? Ele se transformou, foi preciso outras pessoas segurarem ele, inclusive o João Servino segurou, que estava lá. E ela ficou firme ali, sabe, benzendo com terço, com a água, que daí a gente ficava olhando, a gente ficava curiosa, né? Criança é curiosa, eu fiquei olhando. E até que o moço se livrou daquilo, entendeu? Aí ele foi embora, depois eu lembro que ele voltou, a família dele voltou também, para agradecer, e eu acho que ele não foi perturbado mais, sabe? Então isso foi uma coisa que me marcou bastante, que eu desse dia, eu lembro. Que minha avó, acho que era assim, corajosa, para fazer isso, era muito corajosa. É um benzimento forte, né, que ela tinha. Para quem acredita, eu acho que tinha alguma coisa ruim do lado dele, né? Para ele se transformar da forma que ele se transformou. Que daí eu me lembro exatamente do jeito que ele ficou, sabe, agressivo, foi preciso outras pessoas segurarem ele, mas ela ficou firme nele. Aí segurou, ela continuou benzendo, rezando com o terço, até que ele se acalmou, né? Então eu acho que isso foi uma cura, porque depois ele voltou para agradecer a ela e ela benzeu novamente e não aconteceu nada, né? Entendeu? Então eu até fico emocionada de ver isso, porque de lembrar disso, porque isso foi uma coisa que me marcou bastante, tá? Nesse dia foi bom de lembrar disso agora também, que ela ajudou muita gente, né? Eu lembro dessa menina mesmo que chegou lá em casa, tá praticamente morta. Eu olhava nela, a mãe desesperada, e de repente a minha avó mandou toda nós sair para fora, que ela não gostava quando ela estava assim, a gente já sabia, era criança, mas já sabia, quando ela estava benzendo a gente tinha que ficar em silêncio e se afastar, né? Lá ela benzendo, lá tudo, de repente a mãe da criança começou a chorar e a menina sentou e de repente a gente olhou, a menina estava para fora andando assim como se não tivesse nada. Então, agora é um milagre, né? Mas antigamente é uma bênção recebida por Deus, né? Eu me lembro assim, que eu tinha umas dores fortes na perna. Aí dava umas dores, eu corria lá para ela me benzer. Parecia que tirava com a mão, sabe? E nunca mais deixei ninguém me benzer. Foi só ela.
Até hoje eu falo, não, né? Quem me benzeu foi só a minha avó, se ela fosse viva era só ela, entendeu? Então, acho que o benzimento, a crença da gente, né? O benzimento dela era bem, assim, forte mesmo, né? Então era gostoso. Ela já nasceu com o dom. Daí foi um dom que Deus deu para ela. E da família, quem continuou, eu acho que foi o padrinhozinho, né? Mas acho não da forma que ela fazia. Mas eu acho que o dom dela mesma, acho que morreu com ela. Não, ela escurecia em casa e não amanhecia. Ela ia para todos os lugares, como parteira, né? Ela chegava de uma casa e ia para outra, eu lembro. Ela chegava e já saía. Quando ela chegava, já tinha gente esperando ela para ir para outro lugar. Mas ela fez a Dora, da minha tia, isso aí eu lembro. Da minha prima, isso aí eu lembro. Olha, como parteira, eu lembro que ela sempre tinha gente chamando ela, assim, qualquer horário, né? Pra ela. Chegava lá, a pessoa chamava que estava precisando de ela fazer um parto e ela pegava e saía, sabe? E eu lembro dela também fazendo parte dos meus 2 irmãos, do Vino e do Ercílio. Eu era pequena, mas eu lembro que a gente é curioso, né? Ficava escondidinho ouvindo o chorinho da criança. Eu lembro que ela fez. Ela fez parte, acho que de todos os netos, né? Mas esse foi que eu me lembro, né? Que ela fez. E sempre tinha gente chamando ela para fazer parto. Sempre. Ela saía, na hora que fosse que chegasse, ela saía para fazer. Porque eu lembro que foi assim, né? À noite, ela ficava lá no quarto, né? Fazendo parto deles lá. E a gente ficava ouvindo, né? Até ouvir o choro da criança, o choro no caso dos meus 2 irmãos, né? Então isso eu me lembro. Eu lembro também da imagem depois que meus irmãos nasceram, né, ela pegava, saía com eles, assim, parecia que ela estava entregando algo, né? Eu saía com eles nos braços, assim. Isso eu me lembro também. Então, ela foi uma guerreira, né? Era parteira também, né? A gente via assim, que a Dora mesmo, os 2 filhos dela, o casal de filho dela, ela teve lá na roça. Mesmo a gente sendo criança, a gente sabia que, né, era uma coisa importante, né? Daí, ultimamente, depois que onde ela ficou já numa certa idade, ela não estava conseguindo mais, né? Daí era mais assim da família mesmo. Mas como ela me falava que ela fez muitos partos. E não é mentira, porque muitas, às vezes aqui mesmo, às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, às vezes falam, nossa, eu era de lá de Catuçaba, eu era de São Luís. Se eu te falar, Maria Servina, sempre tem um que conheceu ela. Nossa, eu saía daqui, levava, minha mãe levava, né? Eu quando era criança, tudo. Então é sinal que ela, né, era importante, né? Você chegou a ver ela fazer algum parto? Não, porque ela não deixava, porque a gente ficava coisa de criança, ficava sondando pelos buraquinhos, casa de roça sempre é cheio de buraquinhos nas paredes, né? A gente ficava sondando, assim. E você lembra se ela fazia alguma simpatia, alguma coisa, assim, um preparo pro... Não, só depois que nasceu o Benê da Dora mesmo, quando nasceu. Eu lembro como se fosse hoje. Ela saiu do quarto, nós tudo tentamos sondar, ela falava, seus negraiadinhos sem vergonha, pode sumir daqui, eu não quero vocês aqui, todo mundo pra cama. E nós sondando, sabe, fingir que estava dormindo, ela entrava pro quarto, a gente ia. Depois que nasceu, ela veio, aquele bebezinho desse tamanhinho, abriu a janela, daí ela rezou, né, e entregou pra lua. Uma coisa que marcou eu, que eu nunca esqueço disso. Uma proteção, né, que ela deu para ele. Eu acho que é isso que protege ele até hoje. E a época de
festa, assim, como é que era a casa? Ela dava comida para todo mundo, o povo dançava forró a noite toda. Era 3 dias de festa. Era muito bom, viu? Ela matava boi, o povo comia e dançava a noite toda. Tinha jantar, tinha almoço. Todo mundo dava boi, um dava boi, outro dava galinha, outro dava um arroz. Todo mundo ajudava, cada um levava uma coisa, sabe? E fazia mais comida mesmo, muita comida. Fazia muitas, era festa de São João, São Sebastião, né, que ela fazia. E eu adorava essas festas, né, porque tinha muito doce. Doce, essas coisas assim. Algumas pessoas dançavam, né. Aí eu lembro que quando ela fazia festa, geralmente era praticamente 3 dias. Daí no primeiro dia, à noite, já começava o forró, então era 3 dias de forró lá dançando, sabe. Aí era bom demais. Você dançava na festa? Depois que eu fiquei maiorzinha, eu dançava assim. Eu dançava. Eu gostava desse forró. Eu dançava. Aí ela né, tinha as orações, né? Que ela rezava, tinha a procissão, né, dos santos. E tinha também a cantoria, né, do jongo, essas coisas que eles cantavam. E depois o forró, depois da janta, do almoço, que tinha almoço, né, afogado, que eu fazia, né? Daí tinha o forró, e o pessoal amanhecia dançando. As festas, bom, a Dora, a Cati, que pode contar melhor, porque na época eu era criança, então eu aproveitava assim, mas não podia ficar muito assim, mas as festas era quase uma semana de festa. Era café com biscoito, nossa, paçoca, era muita coisa, muita fartura. Matava aqueles porcos, aquelas galinhas, tudo, as turmas. Todo mundo ajudava, sabe? Não era uma coisa que ela fazia. Era, como fala, a comunidade toda ajudava. Era uma coisa que marcou, acho que até hoje, se perguntar das festas dela, as pessoas falam bem das festas dela. Tinha brasa, assim, a brasa mesmo, da fogueira ali, eles passavam pisando na brasa, né? Como se estivesse dançando em cima da brasa, sabe? Assim, e para eles ali era festa, não sei como que eles faziam isso, porque eu não tinha coragem. Mas eles faziam isso. Tinha uns que andavam mesmo, eu lembro sim, e parece que o João Servino parece que andava também, né? Mas eu lembro sim de alguns, não todos, mas tinha alguns que andavam sim. A última festa que ela fez, deu uma chuva, a turma arrastava tudo o barro para poder dançar. O Nelson lá de Catuçaba, o Nelson arrastava aquele barro para poder dançar forró. Então, ela falava que os pais dela foram escravos, a mãe, o pai, ela falava para nós. Ela mesmo foi escrava, né? O marido dela que foi escravo, agora ela não. Ela falava que graças a Deus, quando ela nasceu, já tinha, como fala, já foi, né, liberto, né? Já tinha coisa da liberdade já. Mas tanto é que ela se vestia como uma escrava, né? Os trajes dela, pode ver. Ela nunca não mostrou assim, esses braços, perna dela, não. Ela era muito... Não sei se você vê a foto dela, da roupa dela. Era daquele jeito que ela... Até dentro de casa era daquele jeito. Ela sempre usava uma combinação por baixo, daí usava 2 saionas assim, 2 paletó. Era o jeito. Às vezes até ela colocava o lenço na cabeça que ela não tirava. Às vezes até colocava um negócio no pescoço. Podia estar calor, podia estar frio. Para dormir, era daquele jeito. A vida toda dela. Que era um costume. Costume, né, dos escravos, né, daquela época era daquele traje, então ela não era escrava, mas ela se vestia daquele jeito. A avó, eles contavam assim, eu não lembro como, não sei contar para vocês, mas eles sempre contavam, né, eles falavam, né, acho que de certa forma, assim, eles estavam preparando a gente também, porque, né, pra gente que é escuro, é difícil, né, dificuldade, passava muito preconceito, né.
Então ela falava que ela sofria muito preconceito, que os escravos, né, sofriam muito. Então ela contava assim, sobre que eles apanhavam, né, que a escravidão, né, os negros sofriam bastante, apanhavam bastante. Então eu lembro disso, sabe? Que é dela falando assim. De certo, não é uma história, ela contando realmente o que aconteceu, né? O que acontecia com eles. Né? Que de fato era, né? Foi verdade, né? Aconteceu mesmo. Mas já sofremos, sim, bastante preconceito. Né? Eu lembro de algumas frases que as pessoas falavam, né, pra gente. Principalmente para minhas irmãs, que era mais escuro do que eu, né? Eu adoro. Assim. Aí chamava elas de urubu, essas coisas, sabe? Então, são palavras que marcam, né? Que é uma coisa que eu acho que não deveria. Olha, eu acho que, no meu modo de pensar, eu acho que abafou um pouco, né? Abafou, assim, as pessoas estão mais cautelosas de falar, mas o preconceito continua mesmo, né? Porque antes era livremente, falava, não tinha problema nenhum, né? Falava. Agora já são mais cautelosos em falar, mas o preconceito continua. Não só com os negros, como outras, né? Outras coisas também. Mas continua assim. Ai, tem muita saudade dela, que ela dava muito conselho pra gente não fazer coisa errada, sabe? Eu tenho muita lembrança dela, nossa, muito, muito. Ela foi uma pessoa muito boa pra gente. Então a gente foi levando. Mas eu, meu irmão, que primeiro ela criou tudo nós dois, né? Então a gente sempre procurava ajudar melhor ela, né? Aquela que foi nossa mãe, né? Ela que foi nossa mãe. Então a gente gosta muito, sente muita saudade, né? O tempo passa, mas a gente nem esquece. Sinto muito saudade dela, da minha mãe, né? Que é a Perpétua, sinto bastante. E como vó, ela foi assim, uma avó maravilhosa, uma avó encantadora, sabe? Uma avó que acolheu, né, todos os netos. Mesmo eu, né, que a minha mãe me criou, mas a gente estava sempre ali. As reuniões, né, na casa dela, que era Natal, Páscoa. Então sempre foi... Então eu sinto muita saudade disso, sim. Falta até, mas eu sinto. Ensinou muito bem. O conceito que eu tenho da vida hoje em dia, os valores que eu tenho da vida, foi tudo passado por ela. Graças a Deus, sou uma pessoa que valorizo muito a vida. Passei por muitos perrengues, mas graças a Deus, se não fosse criada assim, sabe, bem criada mesmo, talvez estaria no caminho errado. Mas graças a ela, estou firme. Eu só tenho que agradecer mesmo, né, a ela, por eu fazer parte, né? Porque se ela não tivesse me criado, eu seria criado por outra família. A gente sente falta, né? Porque é uma coisa, como eu falo, da infância. Quem não lembra da sua infância? Falo pro meu filho, falo para mim. Esse dia mesmo que eu tenho a foto dela no celular, eu tava mostrando para minha neta, que essa é a minha neta, né? Daí eu tava, essa aqui é minha bisavó, sua tataravó. Não é minha avó, né? Sua tataravó. Que é, né? Meu filho é bisneto dela. Então meus filhos não chegaram a conhecer, mas eu falo bastante dela, assim, para eles. Daí eu tenho agora só um filho, que é o pai dela. Mas eu falo, eu mostro, né, a história dele, a história do João, que eu vi, né, a história do Euzinho dando entrevista, né, no YouTube. Daí eu mandei para ele, sabe? Então não pode deixar, né, morrer, pode ter que ficar sabendo do passado, né? Aí eu conto, eu falo, sim, falo bastante, sim, tanto pro meu filho quanto pros meus netos. Eu não lembro muito bem, mas eu sei, minha avó falou que ela era bem legal. A minha avó contou que lá na casa dela tinha espaço, aí elas brincavam. Ela me contou, já mostrou várias fotos dela. Minha avó disse que ela era bem legal.